Foi. Pode ir. Paty, pode começar. Isso. Oi, bom dia a todas. Seja muito bem-vinda, Edel. Sejam muito bem-vindas as outras também. Nesse dia que é muito especial ter você conosco, né? Ontem mesmo, né, como eu estava falando, ontem mesmo teve o lançamento do livro, e nesse livro eu escrevi um capítulo, né, nesse livro, que foi fruto da minha dissertação de mestrado, que fala sobre o processo de territorialização, desterritorialização e reterritorialização das áreas nativas de Mangabeira, aqui no município de Barra dos Coqueiros. E eu falei, né, sobre a EDEL, ou melhor, eu falei sobre o projeto, né, com parceria do Instituto Cagaita, né, e o movimento das catadoras de mangaba, e Ascamai como proponente, né, que foi uma das estratégias de enfrentamento que a gente está vivenciando nesse momento da pandemia, né? E ontem, né, na formação, que teve uma formação, no caso, eu contribuí, né, que esse projeto, ele é muito maravilhoso, ele foi construído a várias mãos, e na formação de ontem, né, que é o que é o território das mulheres catadoras de mangaba pelas mulheres catadoras de mangaba, eu falei, né, dessa formação com você, Edel, e que as mulheres, né, estão empolgadas para que a gente possa, enfim, né, participar, dialogar, né, trocar experiências sobre o que é reserva extrativista, né? O que é Resex. Então, eu falei, olha, a Edel vai falar tudo sobre o que é reserva extrativista. A Edel é uma mulher, é liderança de lá do norte, né? Contribui para várias comunidades, para que elas tenham acesso ao território, né? De fato e de direito, né? Então, eu falei um pouco que você ia dar essa contribuição para a gente, né? E, mais uma vez, Edel, seja muito bem-vinda. Estou muito feliz e agradecida com a sua participação, né, nessa formação que você disse que não era para chamar de aula, é para chamar de diálogo. Então, iniciaremos, sim, esse diálogo. Muito bem-vinda, Sandra, muito bem-vinda, Júlia, muito bem-vinda, Adriana, muito bem-vinda, Gabi. Ontem a gente cantou, né, eu estava falando também que a gente cantou, eu botei a Júlia para cantar, né? E foi muito legal. E ela depois, eu lembro que ela mandou uns áudios dizendo: Patrícia, eu tô com a música na cabeça, e ela ainda cantarolou um pouco do verso. Então foi muito bom, muito gostoso, e quebra um pouco esse momento de sofrimento que a gente vem passando, né? Por conta da pandemia, por conta da dificuldade que cada vez está maior de acesso ao território, né, da gente fazer nossas práticas simples, né, que dá sustento a várias famílias, que é fonte também de conhecimento, né, para várias mulheres catadoras de mangaba, que se utiliza dessa fruta, né, e que tem tanto amor e tanto carinho. Então, gratidão, Edel, e seja muito bem-vinda novamente. Eu queria fazer só uma complementação da apresentação da Edel, que eu acho muito importante. A Edel é ribeirinha, de Curralinho, representante da luta de todos os extrativistas da Amazônia, virou vice-presidente do Conselho Nacional das Populações Extrativistas e é mestra pelo MESPT, né? Então, a Edel não é apenas uma lutadora social, mas ela também é uma pesquisadora que tem a legitimidade do conhecimento da vida das populações tradicionais, o que hoje muito se fala de lugar de fala. Esse é a pessoa que mais representa isso para mim na luta dos povos da Amazônia, a Edel, quando se trata de pesquisa e trabalho de publicação nessa área. Então, ela é mestre pelo MESPT da UNB, e muito importante também, ela virou doutoranda, eu não sei se está cursando, se não está, depois ela pode falar um pouquinho disso para a gente, da Universidade de Coimbra, sendo orientada pelo professor Boaventura de Souza Santos, né? Então, assim, o que não é pouca coisa, não é
não é pouca coisa para quem, se já tivesse tido uma vida de formação escolar, da educação formal, tradicional, poucos conseguem alcançar esse status. Aí, quando a pessoa foi criada no meio da floresta, com toda a privação que o Estado brasileiro estabelece, é uma vitória que é uma vitória potencializada a milésima potência, ao meu modo de ver. Então, dizer que é uma satisfação enorme para o Coletivo Florestal Cagaita poder contar com a parceria, né, com a contribuição da nossa companheira Edel. Edel, muitíssimo obrigada mesmo, viu? Obrigada, Adriana. Obrigada, Patrícia. Bom revê-la, Adriana. Que bonita é você. Que gentil. Como é bom ter amigas, né? Que a gente possa se abraçar com os olhos, que a gente possa se cumprimentar com o coração. Eu estou muito feliz de poder estar hoje vindo dialogar, não por qualquer coisa, mas também por uma preparação. Eu prefiro dizer que isso não é uma aula, isso é um diálogo, partindo do princípio de que a caminhada se faz caminhando, né? E que é na troca que a gente aprende, que a gente reflete, que a gente reconstrói as nossas histórias. Então, como a Diana já me apresentou, meu nome é Edel Moraes, eu sou do arquipélago do Marajó, de um assentamento agroextrativista. Meu lugar de pertencimento é de uma mulher negra da floresta, extrativista, que está na luta aí por direitos, né? Por direitos a termos direito, por direitos à nossa resistência, por direito a ter o direito de me afirmar como mulher negra, como mulher da floresta. Então, essa é a minha principal bandeira. E a luta, eu acredito na luta coletiva, eu acredito no coletivo, né? Então, não podia negar quando o convite vem. A Adriana sabe fazer, né? Além dela, que já é uma amigona do coração, ela é do grupo da Alicia, então a gente já fica logo derrubado. O povo sabe. Hoje é sábado e eu estou aqui para conversar com vocês, trazer um pouquinho. E como a Adriana falou, o título, por que é importante de nós dizermos? Por tudo isso que a Adriana falou. Eu venho de uma comunidade onde eu só tive acesso à escolarização até a 4ª série. Depois da 4ª série, o Estado me expulsa da minha terra, do meu território, da minha família, me torna uma menina escrava doméstica na cidade, a troco de poder estudar, e eu digo assim, não é meritocracia. Não é meritocracia, não é sorte, eu não sei dizer o que é, né? Mas estar hoje como mestra pelo MESPT, da UNB, uma das maiores universidades, não é uma conquista minha, é conquista de mulheres negras da Amazônia, da floresta, é eu abrir a porta para que outras também possam entrar e a gente poder continuar, né? Fui aprovada para o doutorado na Universidade de Coimbra, com o professor Boaventura de Souza Santos, mas veio a pandemia e tudo mudou, né? Então, não estou cursando devido a isso e a outras questões também, mas dizer que numa disputa acirrada eu fiquei no 3º lugar numa seleção, e isso é uma conquista que não é minha, não é para contar vantagem, porque nada viria de graça, mas de dizer que nós estávamos lá, e que eu disputei com várias outras pessoas, né, que vocês sabem, é uma disputa de espaço, de tudo, e a gente estava lá. Mas, enfim, essa é outra história, a gente continua assim que a pandemia deixar, né? E nesse momento aqui, para dialogar com vocês, sempre me reafirmando, né? Quem sou, de onde sou, o meu lugar de fala. De uma mulher negra, de uma mulher da floresta, de uma mulher que esteve à frente do maior movimento das populações extrativistas do Brasil, o CNS, por 2 mandatos, como vice-presidente. Não foi algo simples, algo fácil, e a Adriana acompanhou um pouco, foi um período que
Eu não vi meu filho crescer, eu não encontrava meu filho quase, por conta da luta. Foi um longo período de povoada solidão, porque a luta coletiva, ela é também isso, né? Ela é essa povoada solidão, e para nós mulheres tudo triplica, porque a nossa cabeça está no cuidado do coletivo, mas ela está também no cuidado da nossa família, da nossa casa, dos nossos filhos, do nosso território. Não é diferente do quando a gente está só em casa, só na comunidade. Então, assim, apenas vai multiplicando essas extensões. E como todo ser humano, somos gente, né? Eu costumo dizer. Até eu sair da minha comunidade, eu só sabia que eu era menina, mulher. Já sabia que eu era negra, né? Porque diziam que eu era feia, isso tudo. A gente vai ouvindo, internalizando e aprendendo essas coisas chatas da vida, e depois a gente vai se descobrindo que a gente é mulher, negra, da floresta, e tem que fazer luta, e tem que fazer resistência, e é desafio em cada mesa de reunião, em cada aeroporto, em cada entrada de portas de ministério, tudo é uma luta. Mas a nossa luta maior era pelo que nós chamamos, que a gente traz como carro-chefe, né, do movimento do qual eu participo, que é a luta por territórios coletivos, que eles vão ter vários nomes, entre eles as reservas extrativistas, que eu vou pedir para a Adriana Agorinha mostrar aí, e agradecendo, viu, a Associação das Catadoras de Mangaba, da Patrícia, e estendendo um agradecimento a todas as mulheres da reexistência, né, porque vocês já estavam, sempre existiram, as avós, as mães e vocês aí, e ao Instituto da Gaita, através da Adriana Margutti, por essa oportunidade do diálogo, da construção e do fortalecimento de mulheres, que para mim é a missão. Seja muito bem-vinda, dona Branca de Pontal. Bom dia. Bom dia. Trazer um pouquinho. Então, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre reservas extrativistas do Brasil. Estou vice-presidente do Memorial Chico Mendes e também sou pesquisadora integrante do CAUIN, que é o grupo de pesquisa na UNB, onde tem diversos povos e comunidades tradicionais, coordenado pela professora Mônica Nogueira, e pela professora Ana Tereza e outras professoras do MESPT. Pode passar, né? Então, para a gente falar um pouco a origem das reservas extrativistas, não tem como não falar de Chico Mendes, né? Da sua luta histórica, que começa no Acre, na década de 80, e aqui eu só trago, assim, para a memória, a história nossa, né, de sempre quando a gente discutir alguma coisa, a gente relembrar o que já passou. Então, Chico Mendes, um mártir da Amazônia, diferente do que o ex-ministro, né, eu estou dizendo ex-ministro, que Deus me ouça, que o universo me ouça, do meio ambiente, disse quem é Chico Mendes. Então, Chico Mendes, ele é uma representatividade muito forte da continuidade da nossa luta e de uma conquista histórica que são os territórios coletivos no Brasil, que são as unidades de conservação. Então, aqui traz uma imagem de Chico Mendes ali numa segunda foto, mostrando em uma reunião, organizando o que vocês já ouviram falar de empates, né? Que onde esses trabalhadores, homens, mulheres e crianças, se colocavam à frente dos madeireiros para impedir a derrubada de madeiras dentro dos seus seringais. Então, esse era um momento de reunião, de debate, de preparação. E uma outra foto aqui no canto, ele data já o segundo encontro, né, o primeiro encontro dos povos da floresta, que aconteceu na UNB,
onde ali vocês podem ver a representação de povos indígenas e dos seringueiros, que é um marco dentro da nossa luta por esse território coletivo, e numa outra foto, o assassinato de Chico Mendes, já no enterro dele. Porque Chico Mendes levantou uma bandeira do território coletivo. E o que é o principal ganância sobre os grandes em relação a nós? Primeiro, é o nosso extermínio. E o nosso extermínio, ele se dá através da usurpação da nossa terra. Foi assim com os povos originários, com os povos indígenas, né? Foi assim com a negação de terra e de território para os povos negros que foram escravizados. É com a nossa morte. E a nossa morte, ela vem através de não ter terra, de não ter território. E falando de terra, para nós, não é uma propriedade individual, é uma propriedade coletiva. Não é um pedaço de terra como um bem de patrimônio monetário. Ele vai para além disso. Ele é a nossa vida, ele é a nossa ancestralidade, ele é a nossa religiosidade, ele é a nossa existência, ele é a nossa sobrevivência. É de lá que nós nos relacionamos com a terra, com o território. Então, a partir dessa luta, e aqui eu tenho uma imagem que é do primeiro Encontro Nacional de Seringueiros da Amazônia, dia 11 a 17 de outubro de 85, no auditório da Faculdade de Tecnologia da UNB. Então, quando vocês forem até na UNB, tem até um busto lá em homenagem ao Chico Mendes, né? Então, é lá que nasce a proposta da reserva extrativista, que, em resumo, é uma área pública cedida aos extrativistas mediante regras de uso dos recursos. É uma reforma agrária diferenciada, porque no Brasil nós temos uma proposta, um modelo de reforma agrária, até mesmo dos assentamentos, de forma individual, né, como propriedade de terra. Aqui a gente traz uma nova proposta, uma proposta de regularização fundiária coletiva, aquilo que representa. Eu creio que eu rodei um pouco o mundo, Adriana, e eu vi que nós estamos nos primórdios, nós defendemos o coletivo, nós defendemos o bem comum. Não existe mais outro lugar do mundo com tanta forte presença de luta coletiva no sentido de território coletivo, né? Você vai em qualquer lugar da Europa, todas as propriedades são individuais, é tudo cercado, é tudo a cerca que divide, é tudo a cerca que separa, e essa é uma proposta inovadora. Ela está baseada no modelo de vida indígena, né, que tem o território como um território coletivo. Ela está baseada nas propostas dos parques europeus ou dos Estados Unidos, mas um parque, digamos assim, não como parque, comunidade de conservação com pessoas, garantindo o seu modo de vida, garantindo a sua existência dentro, né? Conservando e preservando o meio ambiente. Então, aqui nasce essa proposta das reservas extrativistas. Na década em 1985, nesse primeiro encontro dos seringueiros, né? Que foi a criação do Conselho Nacional dos Seringueiros, que só em 1990 vai ser modificado para ser o Conselho Nacional das Populações Extrativistas. Porque aí várias restrições, né? Só dos seringueiros não representava, porque os extrativistas são os pescadores, são os marisqueiros, são as coletadoras de mangaba, são as apanhadoras de flores, são os extrativistas do açaí, são os castanheiros, é uma infinidade que o CNS nunca se deu ao direito de dizer quantos são e nem quem são, porque só cada comunidade, cada território é que vai dizer quem você é, né? São vocês, somos nós, enquanto comunidade, que podemos nos dizer: eu sou catadora de mangaba,
né? Então, essa afirmação, ela está ligada com uma relação de pertencimento, de relação com o território, de relação com todo o ambiente. A mangaba, para vocês, não é só uma árvore frutífera. A mangaba, para vocês, é vida. A mangaba, para vocês, traz e marca a identidade. Ela está embutida a ancestralidade de todos de vocês que já passaram. Então, para quem está aqui nessa luta, deve ser uma luta de reexistência, né? Porque, certamente, assim como já disseram para nós, você não é extrativista. Ninguém pode tirar a minha identidade de quem eu sou, de quem, da minha origem, da minha ancestralidade, da minha história de vida, do meu território. E é assim que a gente defende e constrói que deve ser a definição de quem eu sou. O CNS é só um guarda-chuva, e ele abarca e ele agrega todas as populações que se definem e que se pertencem e que lutam por territórios coletivos, né? Então, essa é a definição, e que tem a sua atividade na prática com o meio ambiente, com o extrativismo sustentável. Também muito confundido com o extrativismo predatório, né? Quando nos dizem, querem sempre nos criminalizar. Pode passar, colega. Então, antes, eu costumo sempre dizer que, né, as UCs, as reservas extrativistas, ela é uma modalidade de fortalecimento e de garantia que nós vamos ter esse território garantido, definido, os nossos modos de vida. Mas antes de todos esses processos, os seringueiros já existiu, os castanheiros já existiu, as mangabeiras estão aí há, né, décadas, séculos de existência. Então, eu costumo sempre marcar, né? As comunidades já existiam e já se organizavam para o cuidado dos territórios. E foi graças a muita luta, inclusive com o derramamento de sangue, hoje temos as UCs para fazermos a gestão, né? Aqui é uma fala mais já para uma unidade que já está criada, mas dizer que Chico Mendes morreu, tantas outras pessoas dentro da Amazônia, né? Zé Cláudio, Maria, todas essas pessoas morreram porque estavam defendendo. Então, isso não é só uma luta, um patrimônio para nós agora, mas é também honra dessas pessoas que foram mártires e que deixaram esse legado importante para a gente continuar lutando como ferramenta de resistência, né? E aqui eu trago uma citação, que quando a questão territorial do país é vista sobre a ótica dos povos tradicionais, o ordenamento territorial vira uma prática cotidiana desses grupos, dado que eles sempre estiveram vigiando, ordenando seus territórios do chão, com base nos seus interesses. Nesse marco, segundo Lírio, aqui 2002, inovações nas formas de cogestão do território têm mais possibilidade de reconciliar visões de cima com visões de baixo, de formas centralizadas e homogeneizadoras de ordenamento territorial. O que eu quero dizer aqui? Que nesse processo, nós estamos dentro de um país chamado Brasil, nós estamos dentro de um território que tem uma legislação, e nós queremos essa proteção, né, federal. Nós lutamos pela criação porque também nós queremos essa proteção federal. Nós queremos aqui, sem patriotismo, mas nós queremos nos sentir povo brasileiro, amparado pela legislação, né, acolhido e protegido também por ela. Nós não estamos aqui desacreditando as instituições públicas, não. Nós queremos o fortalecimento dela, nós queremos que ela nos reconheça e nos garanta. Nós queremos fazer parte, junto com ela, desse cuidado, desse patrimônio sociocultural que existe no Brasil. E por isso lutamos e defendemos as unidades de conservação. Pode passar, Diana. E aqui, assim, mais questão burocrática mesmo, né? As unidades de conservação de uso sustentável são diversas formas, eu não vou atentar, mas vocês podem buscar as referências à Lei 9.085 de 2000, que é o SNUC, né? Que o objetivo básico das unidades de uso sustentável é compatibilizar conservação da natureza com uso sustentável,
de parte de seus recursos naturais. Entende-se como uso sustentável a exploração do ambiente de maneira a garantir a perenidade dos recursos ambientais e renováveis e dos processos ecológicos, mantendo a biodiversidade e os demais atributos ecológicos de forma socialmente justa e economicamente viável. Isso que está escrito na lei. Para nós, isso a gente faz na prática. Quando eu defendo uma árvore de mangaba, eu estou defendendo todos esses conceitos que eles falam no linguajar aí. Quando eu quero uma árvore de mangaba em pé, produzindo, me dando o fruto todo ano, eu quero a saúde do meio ambiente e eu quero a sustentabilidade da minha família. Eu quero a minha autonomia alimentar, não segurança, a minha autonomia, né? Comer a minha mangaba do jeito que eu gosto, do jeito que eu sei, né? Garantir com que essa minha mangaba me fortaleça também economicamente, né? Que eu possa agregar valor nessa produção e que quem é a principal fonte fornecedora? A árvore de mangaba. Então, eu quero manter ela em pé, eu quero manter ela ecologicamente saudável, porque ela cuida de mim e eu cuido dela. Então, esse é o princípio dentro de um território, né? Sem que alguém venha aqui dizer que a mangaba não é economicamente viável, que a mangaba não é economicamente suficientemente produtiva para me exportar, não. Eu quero a minha segurança alimentar. E garantindo a minha autonomia alimentar, eu posso comercializar o excedente, eu posso gerar recursos financeiros, eu posso garantir a sustentabilidade da minha comunidade, do meu território, né? Então, aqui tem vários outros nomes de unidade de conservação, que na luta de vocês podem estar discutindo o qual seria a mais viável da gente pautar, ter como pauta da nossa luta, né? Além dessas, também existe uma modalidade de onde eu venho, que não é uma unidade de conservação dentro desses princípios do SNUC, aí, como está descrito, mas é um assentamento água-extrativista, que tem o mesmo princípio, né? A garantia da regularização fundiária diferenciada, mas não separa, não divide, ela é coletiva, mantém a tradicionalidade das famílias. Pode passar, Adriana. O que diz a lei, né? Então, aqui tem um pouco o decreto de 98.897, que definiu as reservas extrativistas como espaços territoriais destinados à exploração autossustentável e à conservação dos recursos naturais e renováveis por populações extrativistas. E a RESEX é resultado de um pacto, como eu falei, entre a sociedade e o Estado. O Estado reconhece o direito ao território e ao acesso aos recursos e às famílias ao uso sustentável dos recursos para atuais e futuras gerações. O sistema de gestão deve expressar essa inovação e criar instrumentos participativos de tomada de decisão política e de responsabilidade social. Quando eu falo impacto, é nós e o Estado, né? É sociedade civil, no linguajar mais para nós, é a associação de mangabeiras e as comunidades das mangabeiras, das catadoras de mangabas, com o Estado garantindo que esse modo de vida e o direito à exploração sustentável desse recurso vai ser garantido, né? Então, aqui tem mais definições, grupos que são as populações tradicionais, né? São grupos culturalmente diferenciados e que reconhecem como tais, que possuem formas próprias de organização social, que ocupam e usam territórios de recursos naturais como condição para a sua reprodução cultural, social, religiosa, ancestral e econômica, utilizando os conhecimentos, inovações e práticas geradas e transmitidas pelas gerações. O que as catadoras de quando eu me defino como catadoras de mangabas, é o que isso está dizendo aí, né? Culturalmente diferenciado, que reconhece como tais. Eu me reconheço como catadora de mangaba. Eu, Éder, me reconheço como extrativista. Eu venho de uma comunidade do extrativismo do açaí, né? Eu até brinco, Adriana, que eu não me defino como ribeirinha, viu? Porque ribeirinha é todo mundo aqui que é da Amazônia. Mas a nossa relação com as nossas atividades produtivas, da nossa família, das nossas ancestralidades, né? Então, a gente constrói essa relação. Para vocês é sagrado a mangaba. Na minha região é sagrado o açaí, né? E, então, assim,
é a magra de sangue grosso, que morre em pé, perdendo o pescoço, né? Então, assim, é essa relação, a toiceira do açaí, é a família, ela é essa união. Então, para nós, toda essa representatividade de força com a natureza está na relação com o açaí, assim como para vocês está com a mangaba, né? E aqui mais o artigo, o sétimo, isso aqui do SNUC também, os povos interessados terão o direito de definir suas próprias prioridades no processo de desenvolvimento, e à medida que afete a sua vida, crenças, instituições, bem-estar espiritual, as terras que ocupam ou usam para outros fins, e de controlar, na medida do possível, seu próprio desenvolvimento nacional, regional, que possam afetá-lo diretamente. Isso aqui é um artigo da OIT que nos garante, né? Por exemplo, em uma comunidade, a árvore sagrada é a castanheira. Então, eles têm um ritual que é até espiritual com a castanheira. Anualmente, essa comunidade vai lá, limpa o pé da castanheira, faz uma cantiga, queima o pé da castanheira. Então, na conversa deles para com nós, é dizendo assim, é o momento que a gente chega lá e a gente diz para a castanheira que esse ano a gente precisa de produção. Então, a castanheira, entendendo que a gente precisa de produção, por quê? Eu manejei, a Adriana é florestal, né, Adriana? Eu manejei a floresta, eu tratei o pé dela, eu fiz uma queima lá no pé dela simbólica, que não danificou ela. Então, eu conversei com ela, eu avisei ela que o meu povo precisa de castanha. A partir do momento que a comunidade foi impedida de fazer isso, para os comunitários, a castanheira entendeu que ela não precisava mais produzir. Então, a castanheira reduziu sua produção. Então, essas relações que são ancestrais, essas relações que são de práticas de conhecimento, né? Então, isso aqui tudo que nos garante o que diz a própria OIT. Inclusive, que é uma lei tentando ser derrubada aqui, né? Que o Brasil é um país que tem a OIT ratificada, então é uma das legislações que vocês também podem pegar até para entender e estudar para a luta dos nossos direitos, enquanto comunidades tradicionais. Pode passar, Bruna. Então, assim, o SNUC, nesse processo de criação da reserva, né, antes de falar disso, o processo de criação de uma reserva extrativista, ele envolve o quê? Organização, luta para a criação, articulação de parcerias, né? Pode passar, Adriana, eu vou voltar depois aí nessa fala. Então, as reservas extrativistas, após elas criadas, elas têm os seus instrumentos de gestão, que são o Conselho Deliberativo, que aí é que chega a história de com a nossa luta pela criação da reserva extrativista, são longos passos, é organização mesmo, é escuta, é audiência pública, e o livro número 1, para quem quer iniciar uma luta para a criação de uma reserva extrativista, é entender a Bíblia das unidades de conservação, que é o SNUC, né? Então, assim, pegar o SNUC, estudar bem ele. Uma outra é se organizar como base, enquanto associação, é se fortalecer com parcerias locais, sindicatos, outras associações, outros movimentos de defesa da terra, das comunidades tradicionais, né? Com organizações locais, com organizações estaduais e com organizações até nacionais, para que a gente possa estar se fortalecendo, né? E fazendo o que vocês estão fazendo, buscando capacitação, buscando entender o que é isso. E aí são longos passos. Nós temos unidade de conservação há 30 anos na lista de ser criada, mas as comunidades já têm pertencimento que elas são unidade de conservação. Não por um modismo da legislação, é porque é o nosso modo de vida. É de proteger, é de conservar, é de viver. E a luta é para garantir isso como um documento, como um decreto federal que diz que ali tem uma unidade de conservação, tem um modo de vida respeitado
garantido e que vai servir para agora e para as futuras gerações, né? Então, essa luta vocês não vão deixar de fazer enquanto não é criada uma reserva extrativista das Mangabeiras. Essa luta vai permanecer, porque ela é muito antes de vocês e ela tem o pertencimento hoje de quem está na terra e no território. Então, após criada, as ferramentas de gestão é o Conselho Deliberativo, que cada unidade vai ter, que é formado tanto pela sociedade civil, quanto pelo governo, por instituições governamentais, sejam elas públicas ou estaduais, e a sociedade civil local, né? Sindicatos, associações. Pode passar, Adriana. Um dos outros instrumentos é o CCDRU, né? Que é o primeiro, criada a reserva, o governo deve decretar um CCDRU, que é um termo de concessão de uso, ou seja, se a associação mangabeira que está requisitando a reserva extrativista, nesse pacto, o governo também vai definir quem vai ser a organização concessionária. Não vai ser a Patrícia, a Sandra ou a Júlia que vai ser a concessionária. Vai ser um coletivo, vai ser uma associação que vai receber a concessão desse território, né? Para acontecer aquilo lá de cima, a gestão integrada, a gestão coletiva ou participativa, né? Após isso, a gente vai fazer os acordos de gestão, que é um outro instrumento, né? Que são os nossos planos de manejo. Vamos fazer os acordos de gestão, como é que vai ser, as regras da comunidade. Pode passar, Adriana. Então, assim, nessa consolidação, os governos e instituições interessadas na temática não ignoram ou não marginalizem a contribuição que o fortalecimento dos direitos florestais comunitários pode desempenhar em mitigar as mudanças climáticas. Então, assim, a nível global, a gente está prestando um serviço para a humanidade. Nós estamos defendendo um território, nós estamos defendendo o manejo da floresta sustentável, nós estamos defendendo uma floresta em pé. Nós estamos defendendo um clima equilibrado. E esse clima equilibrado é para o mundo. Portanto, o mundo nos deve, e nós estamos prestando um serviço para a humanidade. As oportunidades, fortalecer recursos, os direitos à terra e aos recursos naturais e a governança sobre esse território. A gente sai da condição de estar sempre ameaçado de sermos expulsos, de chegar alguém, dizer que essa terra não é sua, que você não pode manejar, que você não pode cultivar, né? Para as comunidades locais, cujo bem-estar está vinculado às suas florestas, às suas águas, às suas terras, é uma oportunidade crucial de combater a degradação e dos impactos negativos, inclusive para as mudanças climáticas. Pode passar, Dani. Os nossos desafios são muitos, é consolidar, né? Primeiro o desafio de criar, depois de consolidar essa reserva extrativista, que geralmente nenhuma reserva extrativista no Brasil nasceu sem conflito. Nenhuma. Se você for buscar os históricos, todas essas unidades de conservação, existiam comunidades lá, já morando, mas também existiu empresas que estavam explorando, que se diziam proprietárias, então sempre foram conflituosas, e quase todos os territórios têm isso, né? Não tem titularidade, às vezes tem conflito de Estado com o governo federal, então assim, e essa consolidação depende de muitos fatores. Primeiro, é o fortalecimento da organização local. Sem organização local, não esperem que governo nenhum vai descer, por mais bonzinho que seja, tá? Por mais bonzinho que seja. Verde, amarelo, vermelho, qualquer um. Ninguém vai chegar e dizer assim, Patrícia, eu vim aqui te oferecer uma reserva extrativista. Se você não estiver organizado, se você não estiver na pressão, se você não estiver na mobilização, se você não estiver articulado, não vai acontecer. Então, passo número 1, fortalecimento da base. Formação, capacitação, organização, empoderamento e luta. Luta organizada, né? Políticas públicas eficientes. Lutar para que a gente tenha
né, capacitação para o manejo sustentável da mangabeira, do açaizal, seja lá do que for, né, que nos atenda à nossa realidade. Educação contextualizada para o nosso território, né, nós vamos querer que nossos meninos se formem e melhorem as nossas atividades produtivas, melhorem o nosso território, melhorem a nossa roça. Então, nós precisamos de políticas públicas eficientes para a nossa realidade. Então, isso deve estar na nossa pauta de luta. Controle sobre áreas vulneráveis, né? Quando a gente diz assim, não adianta eu limpar o meu quintal se o do vizinho está sujo, né? Vai dar carapanã do mesmo jeito. Então, assim, a luta é cuidar do nosso território, mas também olhar para o território vizinho, se tem alguma ameaça. Por exemplo, aqui nós temos territórios quilombolas, por exemplo, que estão ameaçados de grandes empreendimentos de passarem pelo meio do território e expulsar os quilombolas. É problema dos povos quilombolas? É problema meu que não estou lá? É também, porque é um porto, é um mega empreendimento que afeta o território deles, mas afeta o meu território também, que é o rio por onde eu navego, por onde meu povo pesca, por onde meu povo tira alimento. Então, nós estamos sempre interligados, né? Base de dados, monitoramento, indicadores. Então, assim, o que vocês puderem, viu, Patrícia? Nós estamos agora nessa nossa nova fase, nossos ancestrais defenderam como puderam. Hoje nós temos ferramenta de estudo, de pesquisa, de publicação, e é isso que a gente tem que fazer, né? Fazer mesmo levantamento, quantas catadoras de mangabas a gente tem, o que isso ela gera de renda, mostrar que nós existimos e também temos potencial de estarmos organizados, de estarmos nos fortalecendo. Visibilidade e reconhecimento público. Onde quer que eu esteja, eu sou mangabeira, eu sou catadora de mangaba. Ninguém vai conhecer catadoras de mangaba, ninguém vai conhecer esse segmento, esse povo, se não for por buscarmos a nossa visibilidade. Esse é um outro passo que ninguém nos dá, ninguém nos diz. Até hoje, com o maior número de terras, nós hoje, entre unidade de conservação e territórios indígenas, parte unidade de conservação, nós somos 13% quase do território da Amazônia. E mesmo assim, se eu vou para o mundo, lá eu ainda sou apenas vista como povos indígenas, né? E no máximo como comunidade, como povos quilombolas. E o Brasil, a gente tem uma luta e um reconhecimento histórico de diversos povos e comunidades tradicionais, né? Diversas comunidades tradicionais. Mas o mundo ainda é difícil para ele compreender e entender essas outras peculiaridade, particularidade, forma de pertencimento, de ser, de viver e de estar no território. Então, a luta por essa visibilidade ela é constante mesmo, né? Essa plaquinha, esse lugar de fala mesmo, ele tem que ser agarrado, ele tem que ser defendido, ele tem que ser falado, que é para a gente poder buscar essa visibilidade. Lembrando que ninguém nos dá essa visibilidade. A gente vai ter que repetir, ganhar aliado, como vocês estão buscando, para que a gente possa ter essa visibilidade. Pode passar, André. O que nós podemos fazer, né? Realizar fortalecimento das instituições representativas, ou seja, não basta eu achar bonito, eu tenho que participar da associação, eu tenho que me inteirar, eu tenho que me informar, eu tenho que buscar quem são esses aliados, né? Assegurar políticas públicas, que é função do Estado, mas nós também temos que buscar essas políticas públicas, pautar, né? Mapear as áreas de uso extrativista dentro e fora das nossas unidades, para que a gente tenha isso como no nosso radar, organizar bases de dados, enfim, são várias estratégias que cada local vai encontrar suas estratégias, que eu acho que é o que vocês estão fazendo no momento. Pode passar, Dani. E buscar parcerias, né? E eu falo sempre que o estabelecimento de parceria é uma forma da associação de se fortalecer na luta pela solução dos desafios. Sozinho, a gente não chega a lugar nenhum. Busquem parceria, mas tenham cuidado também com as parcerias, tá? Existem parceiros e parceiros, então tenham cuidado quem vocês querem
é igual casamento, né? Quem que a gente quer estar junto, né? Com quem que a gente quer estar junto. Então, parceria é importante e ela é boa, então a gente precisa também buscar e saber quem são os nossos aliados, os nossos parceiros de verdade, ou quem estão apenas para tirar proveito ou para nos diminuir, coisas desse tipo. Pode passar, Lu. E o empate continua. Chico Mendes, uma das estratégias lá de início, ainda da criação das reservas extrativistas, eles iam para o meio da floresta e faziam um empate que era chamado de empate, né? Inclusive, essa história, dizem que foi ideia de uma mulher, de uma prima de Chico Mendes, e que falou, olha, eles estão lá derrubando, tem polícia, tem tudo lá, vamos empatar eles de continuar a derrubada. E o pensamento era, tem polícia, tem agentes federais, vamos chegar lá cantando o hino nacional. Quando a gente canta hino nacional, os patriotas aí têm que fazer continência, porque a gente está cantando o hino nacional. Então, estratégia pensada por mulheres, entendeu? E sem violência. E foi assim, segurando na mão, caminhando e cantando e seguindo a canção, que eles foram lá fazer o empate, né? Foram lá utilizando do próprio hino nacional e fazendo o empate. E esse empate continua ainda hoje, com cada um e com cada uma de nós que está na luta e na defesa dos nossos territórios, e na luta pela criação de um território coletivo, pela terra e garantia dos nossos modos de vida. E é isso, né? Eu acho que essa é uma das frases que vale para mim hoje, porque Chico Mendes falou lá atrás. No começo eu pensei que eu estivesse lutando para salvar a seringueira, depois eu pensei que eu estava lutando para salvar a floresta, a Amazônia, agora eu percebo que eu estou lutando pela humanidade, que é o que vocês, o que cada um de nós está fazendo quando a gente luta por um território. Não é ganância por nós, né? É ganância pela vida. E o bem que a gente faz, conservando, defendendo o nosso território, a nossa terra, é importante para toda a humanidade. Então, é importante que a gente também tenha isso na perspectiva. Não é só por nós. É por nós, sim, é pela nossa comunidade, é pelos nossos modos de vida, mas é um serviço público que a gente faz, é um serviço em defesa do bem comum, que é a nossa casa-mãe, que é a mãe terra, que é a vida de toda a humanidade. Muito obrigada, espero que tenha deixado. Agora a gente abre, né, para alguma pergunta. Desculpem, viu? Foi muito pouco tempo que a Adriana me deu para organizar, mas eu fico à disposição para um outro diálogo, outro momento mais aprofundado, viu, Adriana? E para perguntas. Obrigada. Não, eu queria te agradecer, Edson, né? Porque com pouco tempo saiu bom desse jeito, imagine se tivesse dado muito tempo para essa mulher, né? Então, te agradecer e aí deixar aberto para as companheiras mesmo, porque a ideia é isso, a gente tem um país, né, que tem uma diversidade cultural muito grande. O processo de ocupação do Brasil, que foi um processo onde os portugueses chegaram, invadiram a terra dos indígenas, faz com que a gente já tenha, porque a gente tinha uma quantidade absurda, a gente tem, né, me ajuda aqui, você sabe melhor, você é esses números do que eu. Nós temos mais de 800 nações indígenas originárias no Brasil. Então, é um território que tinha essa diversidade de mais de 800 diferentes culturas nesse território. E aí foram lá na África, escravizaram os povos e trouxeram os povos escravizados para cá, que já vieram com uma diversidade também enorme, e para poder, de alguma forma, sair, fugir da opressão, tiveram que ainda criar mecanismos de defesa e de sobrevivência que geraram também mais diversidade cultural, numa interação com os indígenas, para o quê? Para poder se defender dessa opressão, dessa cultura opressora que chegou aqui para escravizar, que chegou aqui para poder tomar a terra, né, e usar os recursos naturais de forma tão
cruel, a gente pode dizer assim, em favorecimento apenas de uma parte, uma classe social, né, que se apropria desses recursos. Então, mas isso gerou uma diversidade de culturas e povos nesse país, que é uma coisa enorme. Como a Edel falou, assim, no começo eram só seringueiros, aí viu que não dá conta de ser só seringueiros, né? Porque a biodiversidade, ela se expressa também nas culturas diferenciadas. Então, a gente aqui só do Cagaita, que a Paty chama de instituto, eu acho maravilhoso, que a gente não tem nem um CNPJ ainda, a gente trabalha com as catadoras, né? A gente tem a nossa parceria com as catadoras de Mangaba, e aí olha a complexidade que é pensar o que é um território das catadoras de Mangaba. E olha a riqueza disso e como é criminoso falar sobre a questão de viabilidade econômica quando essas mulheres fazem uma atividade que conserva a maior biodiversidade do planeta Terra. Assim, então, eu queria te agradecer do fundo do coração, Edel, e acho que a forma, né, como as catadoras de Mangaba, infelizmente, ainda não conseguiram concretizar a luta de ter um território destinado, demarcado e titulado, isso ainda é uma caminhada. A ideia é poder analisar quais são essas diferentes possibilidades de constituição de território, para que as companheiras possam refletir e a gente somar nessa luta. Então, eu queria abrir das companheiras nesse sentido, ver que tem aqui a Karina, que participa direto, a Nara, Sandra, a companheira que não chama Catiene, mas está aqui com a coisa da Catiene, que eu vi que a Paty falou mais cedo, isso, para vocês poderem dialogar com a Edel, que é uma de nós. É isso. Olha o silêncio, que coisa linda, meu Deus. Ontem a gente estava falando sobre isso. A gente precisa um pouco mais, tenha paciência com a gente, viu, Edel? Porque a gente é meio assim mesmo. Devagarinho, mas a gente chega lá. Adriana, enquanto você... Sim, Patrícia. Não, fala que você tem que falar com a Adriana. Não, era justamente, Adriana, nessa dificuldade, só antes que eu me esqueça que eu ia fazer essa fala. Um dos instrumentos, nesse momento de muito difícil, né, da gente avançar na criação de uma reserva quase que impossível nesse atual governo, uma sugestão, Adriana, é o empoderamento sobre a própria OIT e sobre um quesito que eu acho que vai fortalecer muito a luta, que é a autodeterminação, algum processo de autodeclaratório, autodeterminação do grupo e a construção de um acordo comunitário, independente disso seja, sabe? Construir um protocolo de gestão comunitária como ferramenta de defesa. Eu acho que isso, Adriana, seria um passo de garantir a continuidade dessa luta. Mas, enquanto isso, eu tiro, por exemplo, de lutas nossas iniciais aqui no Marajó, que acordo de gestão comunitários, eles garantiram até em brigas judiciais o nosso território. Então, assim, uma das ferramentas é essa autodeterminação, esse estudo local, essa autoafirmação e essa construção desse protocolo comunitário de vocês, né, que é acordo de gestão mesmo, quem são, onde estão, o que queremos, onde é nosso território, autodeclarar. E isso, Adriana, eu acho que nesse quesito, o doutor Manuel, que faz assessoria do CNS, pode até assessorar, viu? Até juridicamente a construção aí de um instrumento que a própria comunidade crie, independente, e, tipo, é uma autodeclaração mesmo, uma autodefinição, tipo, uma autodeclaração do território. Depois do Estado que lute para dizer que não é nosso, entendeu? Mas alguma coisa dentro da lei que é possível, só para deixar isso como uma proposta, como uma ferramenta aí para fortalecimento do grupo das mangabeiras. Eu adoraria entrar aí nesse estudo e ver como que a gente faria isso. Maravilhoso, hein? Eu acho que isso já está. Podia chamar a professora Mônica, ver como é que pode envolver esse grupo de pesquisa do Cauim com isso, né? Uhum. Aí, ó, tá vendo, Paty?
Sim, sim. Primeiro eu quero agradecer muito, muito, muito mesmo a Edel, né, por essas contribuições, por esse diálogo maravilhoso, né, que está sendo para a gente, para mim, muito esclarecedor, para outras catadoras de mangaba também. Quero também dar as boas-vindas para Tainara, Ana Maria. Quem é Ana Maria? Dona Branca, Catiene, o nome dela é Catiene mesmo, só que o apelido dela é Branca, igual da minha mãe. Aliene também, seja muito bem-vinda. Então, falando um pouco sobre, a gente já deu início, Edel, à criação de um protocolo biocultural, né? E que, por conta da pandemia, a gente não conseguiu dar continuidade, né? Mas eu quero agradecer muito a disponibilidade e eu acho super interessante essa assessoria que possa nos orientar, né? Que possa dar continuidade, né, para que a gente, de fato, a gente possa, né, ter essa garantia do território, né, que é algo que a gente vem lutando há muito tempo. Quero agradecer também a contribuição do CNS, né, que muitas vezes, por muito tempo, e que até hoje sempre nos apoia, sempre nos deu apoio, né, e ao fato de você ser mulher, extrativista e que vem lutando por várias outras comunidades tradicionais para o seu autorreconhecimento, a sua autodeclaração, para nós isso é muito importante, né? Del, a gente não sabia quem a gente era. A gente não se autodeclarava catadora de mangaba. A gente nem sabia da importância da gente, para você ter ideia. De tanto que dizem para a gente que a gente não vale nada, que a gente acreditava. A gente acreditava que a gente não tem importância nenhuma, né? Quando a gente catava mangaba, por exemplo, aqui no município de Barras Coqueiros, o pessoal dizia, deixe elas catarem, uma mulher morta de fome que leva seus meninos, suas meninas lá para o mato para catar mangaba, mas deixa elas lá, né? E a partir do momento que a gente entendeu, que a gente se auto-reconheceu da nossa importância, que a gente diz, não, vamos nos organizar. Aí foi quando disseram, não, deixa lá seca, essas mulheres estão organizadas. Essas mulheres não têm estudo, mas essas mulheres estão organizadas, né? E uma das contribuições para esse autorreconhecimento, para a gente fortalecer e criar nossas organizações, foi o movimento de quebradeira Coco-Babaçu. Como eu falei para você, a gente não sabia da importância da gente. E quando a gente viu, num encontro, uma liderança extrativista, mulher, falando do movimento das quebradeiras de Coco-Babaçu, a gente diz, meu Deus, essas mulheres passam a mesma coisa que a gente. Tá certo que lá elas trabalham com o babaçu, né? A gente não sabe nem o que é babaçu, mas é da mesma forma que a gente trabalha com a mangaba. A gente passa a mesma peleja que elas passam, e passaram, e vivenciam essa luta o tempo todo. Né, de dizer, não, esse território é nosso, a gente faz essas práticas, tem grande importância ambiental, que a gente também não sabia da nossa, da importância ambiental do trabalho que a gente faz, a gente não sabia da importância econômica também, porque fomos nós, mulheres catadoras de mangaba, que damos valor também à fruta, porque mangaba, ninguém comprava mangaba, ninguém vendia mangaba é uma coisa que se dava e ninguém se importava. E fomos nós que criamos essa forma, né, de trabalho, de renda, essa forma de conhecimento também, porque tanta coisa a gente aprende. E a gente já aprendeu com a mangabeira, né, com a árvore, né? Tanta coisa que a gente já aprendeu, meu Deus do céu. Ontem a gente estava falando um pouco sobre isso, né? Desse conhecimento, de saber, porque assim, catadora de mangaba não é só catadora, e eu acredito que muito também nas comunidades de vocês aí, não dá para ser só uma única coisa, né? A gente vai lá e vai, a maré tá dando, vou para maré, vou pegar sururu, vou pegar aratu, vou pegar caranguejo, vou pegar siricagão. Então, e em outros momentos, não, vamos pescar no mar, vamos pescar na vargem, né? Vamos pegar piaba. Quantas e quantas vezes
minha mãe e várias outras mulheres que não tinham o que comer em casa, não tinham o que dar para os seus filhos, foi para Maré, foi para o mangue, para ter a mistura depois, né? Então, e isso se deu também muito pela luta de outras comunidades tradicionais que antes iniciaram esse processo de organização. Então, eu sou muito grata a você, sou muito grata a você, mulher, liderança extrativista, por esse trabalho, por esse papel, para dizer assim, olha, vamos, nós somos iguais, né? Nós temos nossas particularidades, mas estamos vivenciando a mesma coisa. Estamos passando pela mesma coisa, mas mesmo assim a gente se organizou. Mesmo assim a gente se autodeclara, né? Tantas e tantas vezes eu tive a oportunidade de ir para fazer intercâmbio, troca de experiência e saberes com outros povos, e eles não sabiam quem era a gente, e a gente não sabia quem era eles. Por exemplo, a gente vivenciou a experiência com os povos Mapuches. Nossa Senhora, que experiência maravilhosa com aquelas mulheres. E as mulheres, que é a coisa mais formidável, assim como você falou, que foi de uma mulher que chegou e disse assim, vamos, Chico Mendes, vamos lá, vamos fazer isso. Vamos fazer dessa forma? A gente percebe que nós, mulheres, a gente sempre inventa, né? Por exemplo, a gente chega e diz assim, vamos, não tem o que comer, vamos lá, vamos fazer isso. O trabalho de cata de mangaba, porque para o homem já estava muito bem definido. Homem ia para a roça, homem ia pescar, homem ia fazer isso, aquilo, outro. E a catar mangaba é algo que foi nosso, algo que veio de uma mulher dizer, não, vamos catar mangaba, eu vou vender essa fruta para contribuir na renda, para botar comida na mesa, para dar sustento à família. Então, tem muito isso, né? E que a gente agradece, mais uma vez, a experiência, a vivência de outras comunidades tradicionais, né? Liderado por mulheres, né? Por outras mulheres que deram várias outras contribuições. E lá, quando a gente percebeu, por exemplo, nos povos Mapuche, eram as mulheres que iam para o embate, né? Ia empatar, ia para o enfrentamento também. As mulheres que diziam, não, eu vou. E estavam lá, né? Defendendo seus territórios, né? Defendendo essa forma, né? De vida, de viver, e essa relação tão próxima com o meio ambiente, e que é muito parecida. Né? É tanto que no documentário da gente, o título do documentário é Mulheres Mangabeira, porque nós somos muito parecida com a árvore, né? E voltando, a gente faz várias outras práticas, né? Então, a gente cata mangaba quando dá para catar mangaba, quando não cata murici, que uma coisa que eu achei formidável aí no norte, os muricis são gigantes, as ingá também são gigantes, aqui são menorzinhas, os muricis também, né? São diferentes, mas que tem, né? Tem muitas vezes as mesmas coisas, mas aí no norte eu sempre costumo dizer que aí é tudo exagerado, né? Aqui tem mosquito, aí tem marapanã, né? Que vocês chamam. Carapanã. Nossa Senhora. Tem Carapanã. Carapanã. Então, a gente, por exemplo, eu lembro que eu fui uma vez para o Pará, eu não lembro, eu fui para o Pará, eu fui para o Instituto Federal, que ele é na parte rural e que foi doação do MST. Quando cheguei lá, por exemplo, aqui ficam umas mariposinhas assim sobrevoando a luz, lá não, era cada besouro. Eu disse, meu Deus, um besouro desse vai me levar, vai me carregar quando eu estiver dormindo, né? Não fala do nosso Carapanã, não. Oi? Então, tinha uns besouros enormes que eu disse, meu Deus do céu, lá tem um besouro desse, mas é pequenininho. Então, tem essas particularidades, mas a gente vê, a gente se autorreconhece, né? E esse autorreconhecimento se dá muito pela vivência, pela luta de outros movimentos sociais, de outras comunidades extrativistas, de outras mulheres, né? Lideranças, e dizendo, não, vamos lá, vamos defender o nosso território. E tem muito de nós mulheres, né? Nesse papel fantástico de conservação
né, da biodiversidade. Então, eu quero mais uma vez agradecer a sua participação, de estar aqui nesse momento conosco, né? Eu quero que, como eu estava falando, a gente tem que ter um pouco mais de paciência, né, Dona Branca, Dona Nara? Então, muitas vezes, a gente tem esse jeitinho, né? Aí, às vezes, diz assim, deixa aberta para as perguntas, aí demora um pouquinho. Aí uma diz, eu acho que eu não sei fazer a pergunta, mas quando a gente desembesta a falar, Ave Maria, não tem quem segure. Não é, Júlia? Júlia ontem vivenciou cantorias, conversas maravilhosas na outra formação. Então, tem muito isso. Então, mais uma vez, muito obrigada. Obrigada. Dona Branca não quer falar, Sandra, Nara, Karina. Bora, Sandra. Cheguei um pouquinho atrasada. A gente precisa fazer uma ciranda aí, Patrícia. Na ciranda elas falam. Mas... Na hora da reflexão, todo mundo está refletindo para poder falar. Sandra, seu microfone está desligado. Deixa eu ligar. Pronto, agora que nem ela falou, né, as catadoras de mangaba, a gente vivia disso, a gente vive disso aqui, onde a gente mora. Eu moro aqui onde a Alicia mora. É ela que me bota nesse negócio também. E eu fui criada nisso, catando mangaba. Né? Antigamente o povo não fazia questão, hoje em dia faz questão, né? E é bom a gente aprender mais um pouco. Eu sou catadora de mangaba. Vivo da pesca também, que nem ela falou aí, a gente, né, quando não cata mangaba, mas tem um aratu, um caranguejo, um peixe, sururu, ostra, maçunim, e aí vai, né? Aí é bom, porque ao menos tem alguém, né, que briga, que nem ela falou, hoje a gente reconhece o nosso valor, e antes a gente não reconhecia, eles, né? A gente não reconhecia nada. Eu mesmo não reconhecia nada, catava, vendia, né? Hoje, graças a Deus, a gente tem a sede, né, da Mangaba, tem uma Alicia, né, que briga por a gente também, né, do nosso direito, e assim vai. Né? Tem um monte por falar, que eu não sou de... Já falou. Já falei, até demais, né? Mas é bom. Realmente a gente reconhece nosso direito, né? É isso mesmo. Isso aqui. Todo dia eu cato um vasinho, viu, de mangaba. As mangaba agora, nessa época que no caso, de inverno, né? Tem muitas que ficam encruadas, elas caem, aí não serve, tipo verde, né? Mas eu já catei hoje, viu, um vasinho já de mangaba. Me mostre aí, eu não conheço mangaba. Não? Vou pegar aqui. Tá vendo o que é com jeito? Não é aula, A mangaba. Oi. Ela é bonita, né? Parece uma manguinha. Mas tem maior. Tem maior mangaba. E ela é ácida, docinha. Tá dando água docinha. Você faz um suco, faz tudo, né? Da mangaba você faz tudo. Deu água na boca aqui. Mangaba é isso. Já catei esse vasinho, já catei outro vasinho. Catei, todo dia cato assim, aí. Todo dia eu cato. Aí a gente vive mais disso aí, ainda mais que essa pandemia, a gente não tem nem como vender. Sair para fora vender, né? Vender. Aí a gente tem que trabalhar, aprender, por exemplo. Sandra. Na verdade, também a gente perde, mas pode fazer compotas, né? Pode fazer doce, geleia. Isso, bolo, as tortas da mangaba. Não entendi. Na minha região é açaí. Açaí, culturalmente, a gente não come sem açaí. E é? Não, pode ter toda a comida, mas se não tiver açaí, não tem boia, como a gente chama, né? No nosso linguajar. Verdade. A principal é o açaí. Os outros acompanham ele. Mas para vocês verem, há 20 anos atrás, na nossa região, o açaí também não tinha essa valorização que hoje está. E só para vocês verem a proporção que tomou disso, de um produto que era negligenciado, não valorizado,
Hoje, inclusive, então, começamos a ter problemas no estado do Pará. Semana passada teve greve na capital e nas regionais, por conta do alto índice de exportação e do alto preço elevado que está ficando para as populações. Então, assim, são riscos também, porque, como eu falei, a periferia de Belém, mesmo o centro, come açaí. Então, se o açaí fica muito caro, a gente também está destruindo a nossa autonomia alimentar, né? A gente sai dessa questão da autonomia alimentar. E é um produto que está no mundo. Então, ele também não era conhecido, mas ficou conhecido. Agora, a gente tem até um outro problema, que é de controlar esse boom mundial aí e não causar insegurança alimentar para o nosso povo. Mas eu posso afirmar para vocês que minha família, que também é agricultor familiares, né, que a gente maneja a floresta, é o que a floresta dá. É conforme a safra, a gente diz aqui, né? Então, nós temos andiroba, nós temos pracaxi, nós temos açaí, nós temos perebá, nós temos pacaba, patauá. Então, assim, cada período dá. O forte vai ser o açaí. Mas a minha família, especificamente, também, a gente maneja as águas. Então, nós temos criação de peixe. Então, a gente maneja as águas em várzea, que é uma experiência diferenciada. A gente não é piscicultura, é aquicultura, porque é uma barragem dentro de um rio natural, onde o peixe ele só está represado, mas ele tem um ambiente similar ao natural. Então, a gente tem essa diversidade, né? De extrativismo com a agricultor familiar, sendo que sempre a agricultura para nós é mais de subsistência mesmo, né? Mas o que nos dá renda é o extrativismo. Pois eu nunca tinha tomado esse açaí, não. Eu achava muito um gosto de terra. Aí minha menina começou a vender lá em Aracaju, que ela mora em Aracaju. Oxe, vendendo lá, eu só fui experimentar esse açaí. E até que eu não gostei do negócio. Gostei. O manjar na terra, é o açaí. Eu sentia um gosto de terra. É que nem tem peixe, não tem peixe com aqueles peixes d'água. Sandra, mas é o açaí que chega, que vai para fora da Amazônia. Uma vez eu e a Edel, a gente quase montou uma banquinha aqui em Brasília de vender açaí. Lembra, Edel, que a gente ofereceu para o menino no trailer? Já está no projeto ainda, viu? Se eu for para Brasília, eu vou levar açaí para ir. E a gente foi comer lanche, a gente ofereceu para o menino. Porque o açaí que sai da Amazônia, o pessoal mistura muito. Para comer açaí com gosto de verdade, você tem que ter alguém que mora em algum lugar que tem açaí, a pessoa leva para você o açaí sem ser misturado, porque o gosto, o povo começa a misturar com água para render. Não, e o açaí aqui, por exemplo, o açaí aqui no Nordeste, aqui no estado de Sergipe, o que é que acontece? Ele é tipo uma sobremesa. Ele é adocicado, então ele leva açúcar e... É um horror isso. Você coloca banana, é um horror tem açaí com tapioca e várias coisas. Açaí, gente, açaí tem que comer com peixe, né, Edel? Açaí tem que comer com peixe, com farinha. No máximo doce, Paty, o açaí no máximo doce é de manhã cedo. Não, mas aqui é diferente que o pessoal. O pessoal aqui é como se fosse sorvete, sabe? Que você mistura um monte de coisa, mas é tipo sorvete. É verdade. Quando eu fui falar, por exemplo, quando eu conheci outras comunidades extrativistas, o pessoal dizia, Patrícia, eu levo para você, e trazia os potinhos. Aí eu disse, como era o açaí aqui, nossa, é uma afronta para vocês, né, Del? Porque lá, tipo assim, eles comem açaí na hora do almoço com camarão, açaí com tapioca, aquelas bolinhas de tapioca, que eu esqueci o nome. E aqui a gente é como se fosse sobremesa. Então, aqui, por exemplo, uma das coisas que acontece muito, vamos tomar açaí. Pedro Davi, meu sobrinho afilhado, adora açaí. Então, se mistura açaí com castanha, e ele já vem adocicado, ele já vem misturado com morango, ou com qualquer outra coisa, e ele tem esse adocicado porque é adicionado o açúcar. Então, a maioria das pessoas, ele não conhece o açaí. E eu tive a oportunidade, quando eu fui para o Pará, de tomar um açaí processado na hora.
assim, na hora, assim. E para mim, eu confesso que foi a primeira vez, porque o sabor é totalmente diferente e o sabor é muito forte. Uma outra coisa também que eu brincava muito, né, durante os encontros, as reuniões, porque a gente daqui costuma dizer que o peixe mais gostoso é o do mar. E vocês aí do norte, né, as comunidades extrativistas dizem que o peixe mais gostoso é o do rio, porque tem esse sabor da terra. Tem um gosto de terra E eu lembro mesmo. que uma das discussões que a gente fazia muito gostosa era isso. Um dizia, olha, o mais gostoso é o do... Não, o mais gostoso é o do mar. Eles, não, o mais gostoso é o da gente, do rio, das várzeas, né? Que tem gosto de terra. Peixe doce, né? O peixe doce. Água doce. Isso, muito. Tem muito isso, né? E também alguns... O Amazonas diz que a gente não come peixe, diz que a gente come piaba. Eu não Porque o gosto peixe não deles de é água muito grande. desses peixes. Desses peixes Cada de água peixe. doce eu não gosto. Ninguém faz eu comer, porque tem um gosto de terra. Esse tem gosto de terra. Desse, mulher. E terra é vida. É, justamente. Eu como mesmo da maré, da água salgada, do rio, do rio lá Patrícia. fora, né? Do oceano. Isso daí eu A Catiane quer falar. Olha, eu sou do Pará também, viu? Estou aqui no Nordeste. Que bom. Nossa, eu estranhei totalmente quando eu cheguei aqui, que eu fui comer o açaí daqui, um gosto de banana. Eu falei, não, para mim não é açaí isso aqui. Eu briguei com a mulher da sorveteria. Eu briguei com a mulher da sorveteria lá em Diaroba. Repare. Aí eu disse, não, mulher, não é açaí. É açaí. Eu falei, não, é açaí. Ficamos batendo boca uma com a outra. Aí eu disse, não, tá bom, é seu açaí. Esse não é o meu açaí. Fui-me embora. Paguei, olha, estressada. Aí eu cheguei aqui, olha, não como caranguejo. Não consigo comer o caranguejo. Não sei por quê, não vai. O siri, eu ainda como aquela boca. Eu chamo de perna, o pessoal chama de boca. Aqui, né? Eu chamo perna. Para mim, as pernas. Eu só como assim, também é só uma, duas, não consigo comer. O peixe que eu ainda gosto é a tainha, eu gosto da tainha. Outro peixe eu já sou mais assim, né? Mas o nosso Pará, o peixe é gostoso. O peixe lá é... Aí com açaí, você comer aquele peixe assado com açaí, mulher, é outra vida. Você sai de lá estruturada. Olha, eu perdi 4 quilos depois que eu cheguei aqui. Eu vim do Pará agora, vai fazer um mês que eu cheguei. Não consegui trazer açaí porque muito caro, R$18 o litro. O litro. Ainda comi lá, que as meninas, não, vai comer, e eu comi bastante açaí, viu? Cheguei bem dourada mesmo. Mas... Dona Branca, conta a história para a senhora, que a senhora contou ontem, a história de que a senhora, quando antes lá, a senhora catava cacau, como é que era? Colhia cacau. E quando a senhora veio para cá, aprendeu na comunidade de Pontal, né? A catar mangaba. Conta a experiência da senhora catando mangaba. Eu era catadeira de cacau, gostava de catar cacau. Lá nós temos uma terra de bastante cacau, a gente cortava. Para quem é do Pará sabe como é, né? A gente ia ali quebrar o cacau e tirar, né, a semente. Quando eu cheguei aqui, não sabia nem o que era mangaba, gente. Aí, né, mangaba é gostosa, que a primeira vez que eu fui comer, minha boca ficou toda preguenta. Não, isso não presta. Ficou toda preguenta. Aí um dia as meninas, bora tirar cacau, mangaba. Fui lá tirar mangaba. Tinha uma menina de 5 anos lá, não sei quem é essa menina. O nome dela eu não sei, mas ela é pequenininha, lá da Mangabeira, essa menina. E aí, mulher, eu tô lá, né? Todo mundo tá com ganchinho. Eu disse, eu vou subir que é mais fácil. Subi no pé de mangaba. Quando eu cheguei lá em cima, a pé de mangaba fez eu descer. Levei uma queda. Aí a menininha disse, quando olhou pra mim, não é assim que tira mangaba, não, você tá doida? Ela me chamou de doida, repare. E ela com ganchinho, se você vê, mulher, ela pequenininha com a vara, olha. E ela lá, ó. Eu disse, essa é boa. Essa é boa, não sei nem pra onde ir. Mas eu ainda não sou bem craque, não, viu? Primeira vez meus caras. Eu queria pedir, a Nara está aqui na sala, eu queria pedir para a Nara aproveitar essa conversa toda sobre peixe, açaí, mangaba, cacau, e dizer qual é a relação que isso tem para a gente, com a construção de território, Nara, de pertencimento de território.
Tá fechado seu microfone, Nara. Porque, ó, a Edel vai ter que fazer almoço para as visitas dela. Então, a gente vai abrir agora para Nara e mais alguma outra companheira mangabeira que ainda não falou, e depois a gente encerra a nossa atividade, tá bom? Bora, Nara. Oi, gente, bom dia. Desculpa atrasei, tive umas tarefas extras, mas, assim, pelo tema da nossa oficina de hoje, eu tenho certeza que foi muito bom. Então, como a amiga falou, acabou de falar, né? A gente já vem de pequeno, desde lá do berço. Eu sempre falo que eu comecei a pegar mangaba desde o ventre da minha mãe, né? Porque ela pegava, então eu ia junto. Então, o autorreconhecimento como catadora de mangaba veio tarde. Veio a partir do momento que eu tive contato com as meninas, o movimento. Então, já veio tarde. Eu já na adolescência, lá com uns 16 anos. Hoje eu sou catadora de mangaba. Eu tenho orgulho do que eu faço, da minha profissão. E, assim, tento de alguma forma sempre, porque os jovens das nossas comunidades, infelizmente, hoje a gente vive num século, né, que tem a tecnologia, tem aquilo, então a gente ainda tenta aqui falar para eles, deixar que eles tenham também esse pertencimento que porque hoje aqui é bem difícil, tipo, um jovem falar assim, pega, vai com a mãe, mas é difícil ele se reconhecer que é isso. Então, assim, hoje a gente sabemos a importância de nós ter nosso próprio território, que ainda é um sonho que eu tenho certeza que todas as catadoras ainda vai alcançar, da gente ter nosso próprio território, onde a gente possa catar mangaba livre sem preocupação. Então, a gente sonha com isso e a gente vai alcançar. Já tivemos mais próximo, batemos na trave, mas agora a gente não desiste, porque se desistir fica pior. Então, basicamente isso. A gente vem lutando e, com certeza, daqui a um belo dia, a gente vai ter nosso território garantido, todas as catadoras de mangaba vai estar lá com seu direito de pegar mangaba, de ter sustento, ter sua renda. E é isso, gente. Maravilhosa, Nara, sempre. Aliene, Karina. Olá, meninas. Eu entrei também um pouquinho tarde, mas acompanhei um pouco. Ai, Karina! Só tenho a Então, só tenho a agradecer, a dizer que sempre Eu acho, né? dizer que eu também A internet dela deve estar... Deve ser o retrato da internet nas comunidades. de catar, saía e ia catar enquanto né, e outra já ficava. Olha, eu não consigo aumentar aqui, eu não consigo. Nem. Não, já aumentei todo o volume. E hoje, através do hoje, eu sou também marisqueira, apesar que eu não estou indo agora por motivo de saúde, mas sou marisqueira também, né? Falar um pouco também de ter comido também o açaí do Pará, mas também como é aqui o açaí, e nem aqui também eu gosto, do jeito que eles fazem também eu não gosto. Minha filha é que ama o açaí. Como diz ela, o original. Costumar de coisa que eles uma de coisa, ela gosta. Mas é isso. Não consigo escutar.
Vamos passar para a Eliane agora. Eliane, por favor, a Eliane levantou a mãozinha aqui. Se conseguir ligar a sua câmera para a gente te ver um pouquinho só. E fica à vontade. Eu não sei se vocês eu escuto vocês muito baixinho. Eu não sei se vocês estão me escutando. Estamos te escutando, sim. Ah, tá certo. É que eu não sei como aumentar aqui. Bom dia para todos, né? Bom dia. Que bom que eu estou vendo vocês. Eu só estou escutando bem baixinho. A história das catadoras de mangaba, das mangabeiras, engraçado. Cada uma no seu. Quer dizer, é igualzinha. Eu sou catadora de mangaba, acho que desde quando eu nasci, que eu nasci no meio das mangabeiras. E meu pai fazia roça, e lá fazia aquela cabaninha, né, de palha, de chão batido, tapada de palha. Então, assim, a gente nascemos assim, mais ou menos até o 8º filho. E é por isso que a gente se considera, como diz, uma mangabeira, como diz Patrícia. Então, as histórias fica igual, na verdade é a mesma história. Apesar que, quando eu era... Até um tempo desse, a minha mãe dizia, só existe mangaba aqui em Aracaju. E eu acreditava que era verdade, né? Que era só em Aracaju que tinha mangaba. Depois foi que, quando eu fui para uma reunião convidada por Patrícia, lá em Porteiras, aí foi que eu fiquei assim, conhecendo que em todo o Sergipe, na verdade, Nordeste, tem mangabeira, e que as histórias são tudo igual. Né, o que vocês faziam, eu vou lembrando que antes realmente a gente era pescadora, catadora de mangaba, mas também a gente ia para a maré pescar o caranguejo, né? E muitas vezes eu ia sozinha, eu e minha irmã, até um dia a gente quase se afogou, maré cheia. Então, as histórias é tudo parecida. Além de catadora de mangaba, quando não tinha mangaba, a gente era pescadora já de pequenininha. Né? Hoje que a gente não faz mais isso, a gente fica só como diz, na área, né, da gente, catando a mangaba, e quando não tem mangaba assim, que nem esses dias quase não tem, só tem um pouquinho mesmo, que né, a moça mostrou aí 1 litro de mangaba, é justamente isso. Então, aí a gente fica um pouco mais em casa, um pouco mais de folga, porque ainda para descansar, que o cansaço é grande, desde de outubro até agora, que a gente estava com mangaba. Então, agora é o momento de descansar um pouquinho, também não é muito não, a gente volta já, que a gente não pode também sair da área, né? E depois aí vem a limpa da mangabeira, limpar ela todinha, e tá sempre em constância vigilância, né? Porque como é uma área muito visada, assim que todo mundo... principalmente agora por pessoa que quer construir, né? E como diz, nas outras áreas é o prefeito, né? Mas na minha área ainda não pegou o prefeito, não. É a área que está dizem, né, que está com o Estado. Mas a gente não pode sair de lá, só mesmo por descanso, por problema de saúde, que o nosso problema, assim, do nosso trabalho, assim, a gente também fica muito doente, os braços, o corpo todo dolorido, então a gente tem que dar uma paradinha para descansar. Mas eu estou amando ver as histórias de todos vocês aí, do açaí, de tudo, estou amando tudo. Apesar que para escutar eu tenho que botar no ouvido, eu não sei o que está acontecendo com o telefone, não. Tá bom? Gostando de ver dessa história assim do extrativismo, que eu não sabia muito, não tinha essa identificação de que eu era extrativista, né? Eu não tinha essa noção de que eu era. Eu só sabia que eu era uma catadora de mangaba porque eu nasci assim, né? Mas não sabia de todos esses direitos, todas essas lutas, como eu digo, não sabia nem da existência que tinha no Estado. Como foi criada, minha mãe só dizia, só tem aqui em Aracaju. E está acabando, está em extinção, né? É uma pequena área que ainda resta, como eu sempre digo assim, que é o pulmão de Aracaju. É a única restinho de mata, assim,
de uma mata, que são mais as mangabeiras e os cajueiros, que quase já foi extinto. Só restou um pouquinho das mangabeiras, que ainda é nativa, assim, da região. Então, nós estamos na luta para preservar, ou conservar, né? Assim que diz agora, né? Isso. Gente, mesmo com o meu tempo bem um pouco apertado por conta de compromisso com a minha família aqui, eu ia pedir permissão para vocês, agradecer e dizer que é isso mesmo, as nossas histórias são únicas, elas nos conectam com a história pelo bem comum, que é a terra, que é o território, né? Que nós somos muito mais, mas isso, ser mangabeira é isso, ter esse pertencimento. Sou desde que eu estava na barriga, eu sou desde que eu nasci, ou eu sou desde que eu aprendi, né, a ser mangabeira. Então, essa autoafirmação, ela vai ser muito importante para vocês continuarem a luta, porque se vocês não tiverem essa afirmação identitária da terra com o território, e é importante também que, além disso, todas essas outras afirmações identitárias de pescadoras, de marisqueiras, de coletadoras, elas são importantes nessa afirmação dessa luta, tá? Nós somos os filhos da terra, nós somos as filhas da terra, nós somos esse pulsar, nós somos essa existência. E não vamos deixar, né, essa extinção acontecer como está ameaçado, porque nós resistiremos, né? Existe a frase que foi usada muito aí no assassinato da Marielle, mas é uma frase, é um provérbio que diz, né? Tentaram nos matar, mas esqueceram que éramos semente. Então, nós somos semente, vamos continuar brotando aí, e eu acho que esse brotar como identidade reflete muito a nossa história do Brasil, né, da colonização, dos epistemicídios, das mortes que ocorreram com os nossos povos, né? Aqui eu me vejo com irmãs indígenas, com as irmãs africanas, né, e com irmãs europeias, nós somos essa mistura, né? Aqui me chamaram de cabocla. Eu sou cabocla com muito orgulho hoje, sem ter medo de dizer o quanto esse caboclo já foi utilizado também de forma pejorativa. Então, muito obrigada, Adriana, e obrigada. Me desculpe não poder ficar. Edel, que você vai, eu gostaria de cantar. Vamos cantar para a Edel, convidar ela para cantar mangaba, e você pode sair, viu, Edel, quando você achar necessário. Mas só um instantinho para a gente cantar para você e agradecer um pouco desse momento e falar que, por exemplo, temos aqui catadoras de vários municípios. Município de Barra dos Coqueiros, Aracaju, de Estância, de Indiaroba. Então, somos catadoras de mangaba e temos nossas particularidades, né? Sendo catadoras de mangaba em diversos municípios. Adriana, você queria falar alguma coisa antes de eu cantar? Rapidinho. Não, eu queria agradecer mesmo a Edel, dizer que foi um momento riquíssimo para todas nós, agradecer a participação das companheiras, das diversas associações, parabenizar a Paty mais uma vez, a Júlia, a Gabi, a Nara, dizer que para mim é um grande orgulho, um aprendizado muito grande poder fazer parte desse projeto e que a gente está com as parcerias chegando num final muito bacana. E é isso. Vamos cantar, e a Edel, mais uma vez, muito obrigada, bom almoço, bom cuidado com a família, dá um abraço no seu filho, que já está um rapaz. Vamos lá? Ô, catadoras, vamos nos embora, ô, catadora, vamos nos embora, para a mangaba apanhar, para a mangaba apanhar, a madura é para fazer doce, a madura é para fazer doce, a de vez é para encapotar, a de vez é para encapotar. Ô, Edel, vamos nos embora, ô, Edel, vamos nos embora, para a mangaba apanhar, para a mangaba apanhar. A madura é para fazer doce, a madura é para fazer doce, a de vez é para encapotar, a de vez é para encapotar. Ô, Adriana, vamos nos embora, ô, Adriana, vamos nos embora, para a mangaba apanhar,
para mangaba é pra fazer doce, amadura é pra fazer doce, advez é pra encapotar, advez é pra encapotar. Ô Gabriela, vamos nos embora, ô Gabriela, vamos nos embora, para mangaba, amadura é pra fazer doce, amadura é pra fazer doce, advez é pra encapotar, advez é pra encapotar. Ô Júlia, vamos nos embora, ô Júlia, vamos nos embora, para mangaba apanhar, para mangaba apanhar. Amadura é pra fazer doce, amadura é pra fazer doce, advez é pra encapotar, advez é pra encapotar. Ô Sandra, vamos nos embora, ô Sandra, vamos nos embora, para mangaba apanhar, para mangaba apanhar. Amadura é pra fazer doce, amadura é pra fazer doce, advez é pra encapotar, advez é pra encapotar. O Aliene, vamos nos embora, o Aliene, vamos nos embora, para mangaba apanhar, para mangaba apanhar. Amadura é pra fazer doce, amadura é pra fazer doce, advez é pra encapotar, advez é pra encapotar. Ô Karina, vamos nos embora, ô Karina, vamos nos embora, para mangaba apanhar, amadura é pra fazer doce, amadura é pra fazer doce, advez é pra encapotar, advez é pra encapotar. Ô Tainara, vamos nos embora, ô Tainara, vamos nos embora, para mangaba apanhar, para mangaba apanhar. Amadura é pra fazer doce, amadura é pra fazer doce, advez é pra encapotar, advez é pra encapotar. Ô Brenda, vamos nos embora, ô Brenda, vamos nos embora, para mangaba apanhar, para mangaba apanhar. Amadura é pra fazer doce, amadura é pra fazer doce, advez é pra encapotar, advez é pra encapotar. Ô Patrícia, vamos nos embora, ô Patrícia, vamos nos embora, para mangaba apanhar, para mangaba apanhar. Amadura é pra fazer doce, amadura é pra fazer doce, advez é pra encapotar, advez é pra encapotar. Viva as catadoras de mangaba! Viva! Viva! Viva as catadoras de mangaba! Território livre! Já! Território livre! Já! Mangabeira livre! Já! Mangabeira livre! Já! Cheiro, gente! Gratidão, gratidão! Beijo. Até o nosso próximo encontro, a nossa próxima formação. Cheiro, cheiro, cheiro. Cheiro, Karina, Nara, Dona Blanca, Juju, Gabizinha, Dona Aliene. Cheiro, cheiro. Gratidão. Um beijo, gente. Beijo. Bom final de semana. Beijo para todos. Obrigada, Nega. Para você também. É verdade. Eu não vou, não. Vou deixar lá vocês com o Braz. Cheiro, vamos dar conta das coisas. É tanta formação, meu Deus do céu. Isso. Cheiro, viu, gente? Gratidão. Patrícia.